E a gente repara a minha cara de sono, acabei de acordar, tô com os olhos todos inchados. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma experiência que sempre acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas tem acontecido muito frequentemente comigo. Geralmente antes de acordar, assim, ou quando eu tô quase acordando, ou quando eu tô abrindo os olhos, vem um pensamento bem forte, né? E como se fosse uma voz, mas é um pensamento, não é uma voz audível, não. E aí, hoje, por exemplo, veio falando pra mim buscar um versículo, geralmente são versículos. Busque o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, geralmente, eu fico pensando sobre isso, que Deus quer falar comigo, né, sobre esse versículo. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês o que é, né? Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários também o que é buscar o reino dos céus e a sua justiça, não é verdade? Porque o reino dos céus, ele já tem que fazer parte de nós, dentro de nós, né? Dentro de nós já tem que ter o reino do céu. Então a gente tem que buscar a justiça do Senhor aqui na terra. E, no meu ver, a justiça do Senhor é a gente ajudar as pessoas, os nossos irmãos que estão perdidos e precisando de salvação, né? Igual a gente foi alcançado pela graça, a gente tem que também ajudar as outras pessoas a serem alcançadas, né? Então eu gostaria até de falar um pouco sobre evangelismo. Como eu não sei se eu já falei isso, pra mim evangelismo é 24 horas por dia, né? Então sempre eu tô conectada com o Senhor, meditando na palavra, falando com Ele, primeiramente, né? Segundo, um bom testemunho, né? E sempre quando eu tô nos parques, que ultimamente eu só tô estudando, né? Cuidando do meu filho, da minha casa, isso também, né? Fazer um bom testemunho, né? É o meu primeiro ministério, a minha casa. Então, quando eu saio com meu filho para os parques, meu filho é muito social, graças a Deus, ele é muito assim. Ele já me ajuda no evangelismo, né? Quando ele encontra criança, ele já começa a brincar com outras crianças e eu aproveito já para conversar com os pais. Primeiro eu tento ter uma conexão com os pais, aí o Espírito Santo vai me guiando como eu vou falar, mas geralmente depois que eu converso bastante, pergunto qual a idade do filho, que escola estuda e tal. Aí eu começo a falar de Deus, eu começo a falar, você é truende, né? Você é cristão? Geralmente eles falam que não, né? Eu falo, mas você nunca parou pra pensar sobre a eternidade, que essa vida aqui é tão curta? Olha quando você vê esse céu que Deus criou, tudo Ele criou, né? E aí a pessoa, eles ouvem bastante muitas das vezes, né? Às vezes eles falam que é uma saga, não sei o quê, mas aí eu continuo na palavra. Aí eu pego e falo pra eles assim, que só existe um caminho, que a salvação existe em muitas religiões, mas não é através da religião, né? Aí eu falo, eu sei o que tá acontecendo na Suécia, das igrejas, tem virado culturais, religiosas, mas o problema não é a igreja, o problema somos nós que não lemos a palavra para entrar numa boa faculdade ou um bom trabalho, a gente estuda pra caramba, não é? Porque a gente não estuda o livro principal, que é a palavra de Deus. E aí eu pego e falo pra eles geralmente ler um capítulo quando chega em casa, se eles não têm uma bíblia pra eles baixarem um aplicativo online, e eu tento falar pra eles ler pelo menos um livro inteiro, né? Aí geralmente eu falo Romanos, ou João, e etc e tal. Mas o Espírito Santo que me guia, né? Já aconteceu de muitas vezes eu fazer amizade com a pessoa começar a tomar café em casa, igual aconteceu com uma amiga, vinha aqui em casa, e depois ela mesmo, o Espírito Santo convenceu ela do pecado, e ela pediu pra se batizar, a gente batizou, e depois a gente saiu juntas pro evangelismo todos os sábados, né, já faz um tempo que a gente não vai, mas a gente vai voltar logo, logo, fazer todo sábado também. E é incrível, mas o que eu queria dizer é que a gente não pode perder as oportunidades, né? Lembra de Mateus 25, dos talentos? Deus deu o talento para cada um e ele vai vir cobrar, né? O que a gente fez com o nosso talento. Então não esconda o seu talento, não fique esperando você ser um doutor em teologia, saber tudo da Bíblia. O importante é você ser igual a samaritana, falar o que Deus fez na sua vida, como ele te transformou e, claro, ter uma vida em santidade, né? Vou até falar uma coisa aqui que eu já tava falando que Deus fala comigo, né, através de quando eu tô acordando. E já aconteceu também, não é sempre, eu não sou uma pessoa supersticiosa, acredito em todo sonho que eu sonho, claro que não. A gente sabe quando o sonho é espiritual e quando não, né? E também Joel tá falando que nos finais dos tempos a gente teria sonhos, visões, etc, né? Então, aconteceu comigo logo quando eu tava me convertendo, né? Tava passando por uma tribulação na minha vida. E eu comecei a ter sonhos, assim, e Deus falava pra mim, antes de acordar também, falava, tá vendo tudo isso, esse prédio não é nada, é tudo ilusão, nada nesse mundo é feito do jeito que você imagina. Às vezes vinha a voz assim, acordada, mas não uma voz audível, viu? Um pensamento. E já aconteceu de eu estar dormindo e veio o nome até de um homem falando pra mim,
Não foi exatamente pra mim tomar cuidado, mas eu entendi que o sonho queria dizer pra mim tomar cuidado com essa pessoa. Aí eu fui pesquisar e tudo e descobri que era um satanista que ele fazia músicas. E eu gostava muito de ouvir as músicas das pessoas que ele escrevia as músicas, né? Desses grandes cantores de Hollywood. Porque teve uma época aqui na Suécia que eu fiz comerciais, em TV como atriz, e eu fiz um vídeo até com meu marido. E eu queria ser famosa, né? Eu queria muito ser famosa. E aí eu comecei a ver que eu tava no caminho errado, tá indo pro inferno, né? E não sabia. E aí eu comecei a pesquisar sobre música e parei agora, assim, eu não ouço qualquer tipo de música, eu ouço. Eu principalmente, não tô falando que vocês não podem, só tem que ouvir música cristã, mas eu só ouço música cristã, né? Porque eu acredito que o louvor foi feito pra adorar e glorificar Deus. Então, a gente tem que ler, né? Muito o que a gente tá cantando, o que a gente tá falando, se isso glorifica Deus ou não. Porque a grande maioria das músicas fala de dinheiro, de mulher, ou de coisas terrenas pra glorificar um homem. Eu acredito que a música foi feita pra adorar a Deus, com certeza, né? Por isso que eu só gosto de música cristã e nem todas as músicas cristãs, porque tem muita música cristã também que não adora a Deus, acaba adorando o homem, né? Então, isso foi uma experiência que eu tive, mas não tô falando que todo sonho é espiritual, que tudo você tem que ficar em tudo. Depois que você sonha, você ficar pensando sobre isso. São coisas que acontecem com a gente, né? Aconteceu comigo e eu sei que foi a mão de Deus, e a partir disso eu comecei a parar de ouvir tudo quanto é tipo de música que eu via. Então, eu queria deixar também isso pra vocês, nessa manhã, pra vocês meditarem sobre isso. Porque a gente fala de Jesus, mas às vezes a gente ouve ou assiste aquilo que não deve falar. Eu vejo até muito humor cristão que tem coisas que saem fora do limite. Acho que a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Isso que eu quero dizer. A gente tem que usar o tempo que a gente tem pra glória de Deus. O tempo que a gente tem, não tô querendo dizer o que você tem que fazer com a sua vida, mas pra tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente tá sendo um zombador e nem sabe que tá sendo um zombador, né? Então, a gente pode sim ser uma pessoa alegre, bem-humorada, mas sem ter que precisar usar as coisas espirituais, usar as coisas de Deus, ou denegrir o irmão A, B, porque pensa diferente da gente, né? A gente não é o dono da verdade. A gente sim tem que estudar a palavra, estar dentro da palavra, mas sem querer fazer discussões, brigas em A, B, porque a gente não é de Paulo nem de Apolo, a gente é de Cristo, né? E Jesus veio para buscar a igreja, ele vai vir para buscar a religião, e eu tô descobrindo muito isso aqui, né, na Suécia mesmo. Tem muitas igrejas que têm virado seitas por heresias, coisas que têm acontecido. E às vezes a pessoa fica tão presa a uma doutrina, a uma coisa. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Aqui tá falando tudo que a gente tem que fazer. Andar em santidade, sim. Abandonar o pecado. Saber que a salvação é, sim, pela cruz de Cristo, pela graça, mediante a fé. Isso, assim, é a palavra. E não precisa de certos rituais. E, enfim, quando a gente lê a palavra, a gente entende o que é que tem que ser feito, né? Mas, claro, a gente não pode sair aí brigando todo mundo e não sei o quê. Tem que ouvir as pessoas, olha, sabe por quê? Porque eu tenho uma vizinha aqui, por exemplo, que é muçulmana, ela vem aqui na minha casa, eu tô orando por ela, mas eu tenho que ter discernimento, eu não posso chegar falando, se arrependa, você vai pro inferno, porque ela nasceu naquela religião, né? O que eu faço é orar e jejuar. E Deus é que vai fazer, né? Tudo. A gente tem que plantar pequena semente, depois vem alguém que vai regar e Deus dá o crescimento, né? Jesus, primeiro eu tenho que fazer dar um bom testemunho. Depois, quando tiver mais oportunidade, tiver mais intimidade com a pessoa, eu entro nos assuntos que Deus vai me guiar. Mas tá tempo pra todas as coisas, né? Pra tudo há tempo. Tem pessoas que eu falo do evangelismo a primeira vez, já falo sobre arrependimento. Tem outras que não é pra eu falar. Talvez Deus vai enviar alguém no momento certo. Porque a gente tem que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. A gente tem que ter sabedoria e discernimento de Deus e falar tudo com amor e com mansidão, porque, ainda mais nós mulheres, nós temos que ser mansas, né, e humildes de coração. Se a gente querer fazer do jeito que não é o nosso jeito que Deus criou a gente pra ser e pra fazer as coisas, não vai dar certo. E por isso que a gente tem, eu falei no começo do vídeo, o bom testemunho. Primeiro, ser boas mães, boas esposas e tentar educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E igual aconteceu com uma outra amiga que eu falei que ela pediu pra ser batizada, foi através de Deus, o Espírito Santo convenceu ela e ela foi vendo que o caminho que ela estava indo não era certo. Não era certo, ela começou a ver a diferença. Nossa. E eu queria contar outro pequeno testemunho, se der tempo, de um amigo nosso também, que ele era ateísta, totalmente ateísta, e ele foi pro continente africano, pro Quênia, onde ele é casado com a minha amiga, que é do Quênia, e ele tava à procura, que aqui eles falam muitos que são ateístas, mas na verdade eles acreditam em algo, né, que tem até aquele nome, como que é o nome? Não é totalmente ateísta, esqueci agora. E aí ele tava procurando por coisas espirituais, queria sentir, queria isso e aquilo, aí começou a cair num monte de armadilha aí, mas depois Deus
pegou ele, né? Salvou ele. E ele ficou na casa, ele conheceu um grupo de missionários e que hospedaram ele na casa dele. E os grupos de missionários não foi direto falando sobre se arrependa, você vai pro inferno. Começou a tratar ele com amor, cuidou dele, aí ele começou a ver, nossa, que povo amoroso, que povo assim, santo, né? Diferente. E de tanto aquilo, ele falou, nossa, eu quero, se ser cristão é ser assim, eu também quero. E aí depois acredito que os missionários entrou na parte do arrependimento, que a gente é pecador, por causa do pecado a gente está separado de Deus, e etc e tal. Não que isso é uma regra, tá? Cada um faz de um jeito, do jeito que o Espírito Santo manda. Mas eu achei tão bonito que ele se converteu através de ver o testemunho daquela família, né? Ele falou, nossa, eu tô até com a voz meio... eu acabei de acordar, minha voz tá meio rouca. Ele falou assim, nossa, se você é cristão igual a essa família, eu quero ser cristão. Isso é ser cristão, né? É o amor, porque o principal é o amor, né? A gente ter o amor pelas pessoas e saber que o nosso pecado não é maior do que o pecado do outro, nem ficar medindo que não existe isso de pecado. Saber que a gente também foi pecador um dia, a gente também esteve enganado um dia, e não começar a julgar, falar, essa pessoa... Porque Jesus falou que até os prostitutos, muitos ladrões vão entrar no reino dos céus primeiro, porque eles têm um coração sincero. Então a gente tem que ter um coração sincero, que agrada a Deus, e ter uma vida que condiz. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? E isso é muito legal. Um dia eu tava no evangelismo também, com as minhas amigas, e eu parei uma moça, e eu geralmente não vou direto ao assunto, mas eu senti que era... O Espírito Santo me guiou, que era pra eu falar aquilo. Eu peguei e falei, eu não sei... Oi, tudo bem? A gente tá aqui fazendo evangelismo, eu não sei o que tá acontecendo na sua vida, o que você tá passando, mas eu sei que nada se compara ao que Deus tem preparado pra você no reino dos céus. Já parou pra pensar? Eu sempre falo muito sobre a eternidade, né? Que as pessoas, elas... A gente fica tanto nesse mundo e as pessoas esquecem, né? Eu falei, você tá vendo tudo que tá acontecendo? Tá em Mateus 24. Eu comecei a falar com ela, peguei o telefone dela. E depois ela começou a contar tudo pra mim que tava acontecendo na vida dela. Eu nem imaginava coisas tão terríveis que tá acontecendo na vida dela. E eu nem sei se eu falo que é coisa muito séria mesmo. Coisa de caso de polícia mesmo. Que tentaram fazer com o filho dela, então. Mas, enfim, ela começou a buscar Deus, e a família também dela é metade muçulmana, tem muito muçulmano aqui, então tem que tomar muito cuidado, né? Também pra mim não... Também pra não... né? Porque tem pessoas boas e tem pessoas, né? Tomar cuidado. Esses dias mesmo aconteceu um terrorismo, esses dias mesmo tentaram atirar aqui pertinho da minha casa, então tem que ser prudente e simples, né? Porque a gente não sabe, tem amigos maravilhosos muçulmanos, e tem outros que a gente não sabe. Tem muito terrorista aqui escondido, tem mulheres que vieram do ISIS, né? Que os socialistas, né? Eles pegaram as mulheres que estavam lá no país lá, em meio de guerra, e trouxeram de volta, porque eles têm cidadania. Muitos terroristas têm cidadania sueca, eles estão escondidos. Tem até terroristas suecos, pra vocês terem noção, a gravidade do que tá aqui, esses países e a Europa. Então, nesses casos, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo, né, com as pessoas. Enfim, essa moça, ela começou a vir aqui em casa tomar café, ela não sabia nem o que era capítulo, versículo na Bíblia, eu comecei a falar pra ela, eu falei, não, Jesus é o único caminho, e eu fico martelando isso, Jesus é o único caminho, é salvação, e a gente tem que, sabe que você tem que pedir perdão dos seus pecados, a gente é pecador, lê Romanos 1, e aí eu falo pra ela, aquele versículo fala que a gente é indesculpáveis e tal. E ela tá lendo, só que ao mesmo tempo eu percebo que ela fica meio assim, né? Ela ainda não teve aquele encontro, né? Mas eu tô lutando com essa moça. E é assim, lutando. Não tem pessoas que não é do dia pra noite, né? Que a pessoa... Eu mesmo não nasci no berço cristão. E fui de várias igrejas de prosperidade, isso aqui, e etc e tal. Então eu não tinha o conhecimento da palavra, né? Mas depois que eu vim aqui, comecei a buscar, orar como eu não corei. Deus permitiu até ter uma época de insônia mesmo pra mim. Aqui que eu aprendi o que é oração, né? Ficava madrugadas orando, madrugadas e buscando. E eu quero mais. E foi tendo aquela sede. E assim, eu tenho essa sede de Deus. E eu quero falar pra vocês terem essa sede. Porque todo dia a gente tem que querer o reino dos céus. A gente tem que saber que essa terra aqui... ela é passageira, que tudo aqui é passagem, a gente é como um peregrino aqui, a gente é peregrino apenas. Então a gente não pode amar o mundo. Antes eu amava, achava tudo lindo aqui, queria só saber de viajar, de querer, sabe? Eu era muito iludida. E a gente tem que parar, porque a gente tem que tomar cuidado com os lugares bonitos, com tudo colorido, tudo... Porque é esse que o caminho da porta larga, muitas das vezes, a gente vai sendo levado pela beleza do mundo, esquece que tem algo muito mais lindo, muito melhor, muito... que é eterno, e aqui a gente tá de passagem. Então essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Não queria deixar o vídeo grande, mas eu espero que vocês tenham entendido. Não repare a minha voz, meus olhos inchados, mas o importante é que o nome de Jesus seja glorificado e que a gente fale dele. Então não pare de falar
do amor de Deus, mas viva primeiramente o que você fala em santidade, que a gente tem que tentar tirar tudo que é mal na gente. Todo dia a gente tem que lutar contra o pecado, lutar contra aquilo, né? Até contra os nossos maus olhos, que muitas das vezes a gente vê muito o pecado do fulano, ciclano, e o nosso. O que a gente tem lutado, né? O que a gente tem feito para tirar o nosso pecado, né? Isso que a gente tem que pensar primeiro, né? E ajudar o nosso irmão com amor, não achando que a gente é superior, porque a gente não é. A gente já foi enganado um dia, e se a gente não tomar cuidado, bobear, a gente é enganado de novo. Então a gente tem que estar vigiando, né? Vigiar para que não caiam, né? E essa é a mensagem que eu quero deixar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.